Nós vamos fazer contato com o coordenador da Rede Análise Covid-19, cientista de dados, Isaac Schwarzhaupt. Bom dia, Isaac. Bom dia, Glauco. Tudo bom? Tudo certo dentro daquilo que é possível, né, Isaac? E sempre... Nossa, tudo bem agora é um tudo bem relativo sempre, né? E sempre que a gente fala, inclusive, de Covid-19, aqui, infelizmente, a recorrência de notícias ruins. Ontem mesmo o Brasil bateu mais um recorde na média móvel de mortes pela Covid-19, levando em consideração os dados dos últimos 7 dias, chegando a 2.634 óbitos, segundo informações do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Isaac, você fez uma postagem na sexta-feira, analisando os dados ali da semana entre 22 a 26 de março, né? Vendo ali tendência de crescimento em todos os estados e regiões. Eu queria que você explicasse um pouco, em linhas gerais, o que se pode compreender a partir justamente da análise dos dados dessa semana, Isaac. Maravilha. O que acontece é assim, a tendência de crescimento significa que nós temos mais casos hoje do que ontem, sabe? Isso é uma coisa constante. Aí, em alguns locais do Brasil, nós estamos fazendo medidas não farmacológicas, né? Fechamento, restrições, isolamento, enfim, e está começando a querer dar uma desacelerada. Eu tentei deixar isso explícito na postagem, porque a gente até pensa, estamos bem, estamos em queda. Não é queda em alguns locais. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente estava em colapso, está ainda em colapso do sistema de saúde, UTIs lotadas, fila de espera e o foguete, eu sempre uso a analogia do foguete. Nós temos um foguete que está subindo. O que a gente está fazendo com as restrições? A gente desacelerou esse foguete. Agora, o máximo que a gente está conseguindo fazer é deixar ele parado lá em cima, num nível muito alto. Se a gente flexibilizar agora e deixar isso para lá, a gente vai pegar esse foguete, na melhor das hipóteses, ele vai ficar num platô, ele vai ficar parado lá em cima, em muitos casos, em muitos óbitos todos os dias, ou na pior das hipóteses, ele volta a subir de novo, com as pessoas se contaminando. E se a gente analisa o Brasil, ele está praticamente assim em todos os locais. Tem alguns que ainda está acelerado sem freio, e tem alguns locais que estão tentando frear, estão conseguindo frear. São Paulo está começando a querer frear o foguete, mas ele ainda está em tendência de aumento, né? Não é queda. Queda sustentada é quando esse foguete, que ele para de subir, depois ele vira, reverte e começa a cair cada vez mais. Que nem a gente viu na Europa, com os lockdowns e vacinas no Reino Unido, Portugal, enfim. E assim, quando a gente vê justamente, né, você citou a Europa, experiências de outros países, é possível inclusive entender os riscos, né, de, na verdade, ir flexibilizando medidas restritivas justamente quando não existe ainda essa queda que você menciona, Isaac. Isso, por exemplo, pode acontecer em alguns estados do Brasil? Não, totalmente. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, como é que foram as restrições? Foi um dos estados que até mais coordenou as restrições entre si, porque isso é um outro problema, né? Nós temos alguns estados que a capital faz uma restrição, o estado não faz. Aí essa falta de coordenação faz o quê? O restante do estado acaba aumentando o contágio, aí gera pacientes, gera internados, né, internações, essas internações acabam colapsando, esgotando o sistema de saúde do interior, acaba caindo pacientes na capital, e aquele fechamento que a capital fez não funciona tanto porque ela acaba tendo seu sistema de saúde colapsado igual. Aqui no Rio Grande do Sul, né, que foi um estado mais coordenado, a gente fez, por exemplo, para te ter uma ideia, dia 27 de fevereiro começaram as restrições, que eles chamam aqui de bandeira preta, né, que é praticamente todo o estado ficou com o mesmo nível de restrições e o governador não deixou os prefeitos fazer cada um a sua. Aí isso ficou até dia 21 de março, ou seja, 27 de fevereiro a 21 de março. Isso serviu para desacelerar, né, os casos, e começou a desacelerar os casos, começou a diminuir, mas ainda tem UTI lotada, ainda tem fila de espera, e aí a flexibilização foi feita no dia 22 de março. Aí o que a gente está vendo? A gente já está vendo, a gente tem uma pesquisa que a gente pega os dados da Universidade de Maryland, em conjunto com o Facebook, onde o pessoal reporta os seus sintomas, né? O pessoal responde a pesquisa, é sorteado pelo Facebook e diz, você está com sintomas? Quais sintomas? A partir de que data? E a gente estava notando uma queda, a gente já começou a notar parou de cair e começou a estabilizar essa queda, ou seja, flexibilizou antes do tempo, né? Já tá começando a aparecer
né, um repique ali, um aumento, que se a gente deixar, a gente já sabe onde é que isso aí vai, né? Agora, Isaac, você toca num ponto importante, essa questão da articulação de Estado, municípios, porque em nenhum momento, né, o Brasil teve 4 ministros da saúde diferentes, em nenhum momento houve uma coordenação nacional para justamente articular ações de combate à Covid-19. E agora a gente vê também desencontro entre estados e municípios. Tivemos no Rio de Janeiro, a cidade do Rio se unindo a Niterói para tomar medidas restritivas, né? Mas o governo do estado não participou bem disso, as negociações não foram bem sucedidas. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos a capital paulista decretando um mega feriado, o prefeito resistindo à ideia de lockdown, um mega feriado, o que acabou resultando inclusive de pessoas saindo da capital e indo para o litoral. A Baixada Santista fez um lockdown, né, justamente para evitar a entrada desses turistas, mas a gente tem notícias de gente furando barreiras sanitárias também no litoral norte, furando ali a barreira em São Sebastião, ou seja, uma ação totalmente descoordenada. E quais os frutos, na verdade, o que pode sair desse tipo de ação descoordenada? Pode melhorar num local, mas acabar piorando em outro e depois, mais à frente, piorando de uma forma mais geral, Isaac? Isso, é exatamente isso, Glauco, porque um exemplo que já aconteceu, que a gente pode pegar, é Minas Gerais. Minas Gerais, a gente viu lá em janeiro o Belo Horizonte fechando, né? Foi fechada, e aí o estado não fechou. O estado começou a aumentar o contágio, e a capital fechada, baixando o seu contágio. Quando a capital estava mais ou menos em nível de abrir, eu digo mais ou menos porque nenhum local do Brasil conseguiu fazer queda sustentada até para abrir no momento certo, mas estava melhor do que o resto do estado, a capital. Aí eles abriram, quando eles abriram, eles começaram a receber pacientes do interior, porque o interior já estava esgotado, muitos casos, e aí logo em seguida eles já tiveram que fechar de novo porque eles não tinham hospital e o contágio começou a tomar conta de Belo Horizonte também. A gente está vendo isso no Rio de Janeiro, né, com a capital fazendo uma ação descoordenada do estado, a gente está vendo isso em São Paulo, e isso tem alguns outros problemas também, porque o que acontece? Primeiro, que mensagem que isso passa para a população, né, de que não se tem coordenação nenhuma. E outra coisa, descredibiliza a ferramenta, né, porque é uma ferramenta, é uma medida não farmacológica, que é o que hoje os governantes e os gestores públicos têm na mão para conseguir parar a transmissão. É isso que eles têm na mão hoje. A gente está com pouca vacinação, pouca cobertura vacinal, então o que a gente tem na mão nesse momento? Medidas não farmacológicas, que são distanciamento, máscara, fechamento. Se a gente não passa a mensagem correta de que o momento não é para ficarmos perto uns dos outros, porque a gente está arrumando para um colapso, o que acontece? Viagens, feriado, pessoal viajando, pessoal indo visitar a família na Páscoa, fazendo encontros, que é justamente o contrário do que tinha que acontecer agora. Agora a gente tem que ficar, as pessoas, né, nós somos os vetores da doença, longe uns dos outros, né, por um tempo, para baixar o ciclo de contágio, ficar acompanhando, e esses casos têm que parar de crescer e começar a cair e chegar lá embaixo. Para te dar um exemplo prático dessa queda sustentada, eu estava analisando, inclusive nessa postagem eu botei o exemplo de Portugal. Portugal fez a queda ficar sustentada, a taxa de crescimento, né, que é os casos de hoje dividido pelos casos de ontem, passaram a ser a taxa de queda, ou seja, ficou abaixo de zero, começou a cair, e aí, claro, flexibilizaram, começou a voltar. Aí todo mundo diz assim, nossa, viu, reabriu, volta, não adianta muito. Só que o que acontece? Eles estavam com 15 mil novos casos dia. 15 mil, que para eles é um monte, é um absurdo. E agora eles estão em torno de 400, 300 novos casos dia. É muito mais controlável o teste, muito mais controlável com o rastreio, muito mais controlável com o rastreamento de contatos. Então, a gente sabe que se a gente baixar, flexibilizar, esse número começa a voltar, mas aí a gente tem controle de onde está começando os surtos, de onde estão vindo os casos. Então, isso é uma coisa que não dá para dizer que nem adianta fechar, porque se fechar e reabrir, vai voltar. Vai voltar, mas num nível tão lá embaixo, que nem a gente já viu, Austrália, Nova Zelândia, em 13 casos, eles fecham tudo. E o que acontece? Elimina a transmissão comunitária, não gera, na grande maioria das vezes, não gera nenhum óbito, volta ao normal, depois acontece uma importação de casos de fora, de novo, eles têm que fazer uma restrição firme, pequena, e eles evitam colapso, eles evitam problemas econômicos, né? Então é muito melhor essas medidas não farmacológicas coordenadas.
E é importante essa sua explicação também, Isaac, porque às vezes as pessoas, né, a gente vê circulando muita gente dizendo, olha, porque tal país fez lockdown, depois cresceu tudo de novo. Não é que cresceu tudo de novo, que na verdade houve uma queda e ali depois, quando se flexibiliza, volta a crescer, mas não no patamar anterior, né? Quando se faz esse lockdown de verdade, existe de fato esse efeito de diminuir, de reduzir os casos. E uma coisa que as pessoas às vezes não têm noção é o quanto os profissionais de saúde estão sofrendo nesse momento, né? É gente sem férias, gente sem possibilidade de folga, com um sistema em colapso, faltando insumos. Quer dizer, isso se torna ainda mais necessário nesse cenário de colapso, né? Tomar essas medidas restritivas mais rígidas, não, Isaac? Totalmente, porque o que acontece? A gente, eu inclusive já falo, nós já conversamos sobre isso, é sempre bom relembrar que a gente tem uma curva sazonal, né, de doenças respiratórias que é meio padrão no ano, principalmente pelo comportamento da população, não só pela sazonalidade do vírus, e sim o comportamento, a volta às aulas, né, volta ao trabalho, férias, inverno, conforme vão acontecendo certas coisas na nossa vida, na nossa sociedade, e temperatura e comportamento nosso em relação a essa temperatura, a gente vai tomando algumas atitudes e essas atitudes favorecem ou não a transmissão de vírus respiratórios. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, no inverno, a gente tem o quê? Muito frio, né? Aqui na minha cidade chega a fazer -2, -3 graus. Não tem como deixar um ônibus de uma empresa com funcionários com as janelas escancaradas. É muito, muito difícil, né? Então, essa curva, isso aí acaba gerando um comportamento de maior transmissão. E essa curva sazonal, ela tem um início, começa na semana 7, ela tem um pico que vai até a semana... Começa na semana 12, às vezes vai até a semana 15, 19 no máximo, e depois ela começa a cair, né, e ela dá uma folga para esses profissionais de saúde. Por isso que eu estou falando dessa curva. Então, chega no final do ano, ali com mais ou menos setembro, começa uma queda, e isso alivia. Os profissionais de saúde conseguem fazer as trocas, conseguem tirar férias, conseguem se reabastecer, conseguem fazer, né, dar uma baixada na demanda, né, nos hospitais, e depois ali por final de fevereiro, início de março, volta. Inclusive, a primeira vez que nós conversamos aqui era sobre esse alerta, né? Tu lembras que foi lá em dezembro, que a gente dizia, olha, se a gente entrar o ano com os níveis de casos e óbitos lá em cima, e daí entrar na amplificação natural que já acontece nessa curva sazonal, a gente vai ter, sei lá, 2.500, 3.000 óbitos dia, que é o que a gente está vendo agora, é o que está acontecendo agora, porque a gente entrou nessa amplificação natural do comportamento com um nível altíssimo. Então, a gente não deu a folga para os profissionais, a gente não deu tempo de reabastecer, nada. Os profissionais estão nessa... Eles mal e mal tiveram... Não dá nem para dizer que foi uma folga, porque a gente ainda, ali em setembro, outubro, a gente chegou ainda a 300, 400 óbitos diários, que é muita coisa. A gente não chegou em nenhum momento a zero, que nem a Europa. A Europa fez isso, até cometeu o erro, lá no verão deles, porque eles conseguiram baixar os casos a praticamente zero, baixar os óbitos a praticamente zero, reabriram, começou uma reversão de tendência, em vez de controlar lá embaixo a reversão de tendência, eles deixaram solto, até que virou uma exponencial maior do que a primeira, porque eles tentaram achar que não ia mais subir, né? Então esse foi o erro lá. Aqui a gente nem chegou a deixar cair para dar um alívio, um respiro, uma folga para os profissionais. Aqui a gente chegou a 300, 400 óbitos, depois já começou a subir de novo, 500, 600, 800, 900, agora estamos aí uma média de 2.500 óbitos dia, uma coisa absurda, né? Isso é importante, né? Porque você falou também na questão da mensagem passada errada, e a gente olhando para trás vê que houve, não sei se uma avaliação, se seria esse o termo correto, das autoridades públicas e também das pessoas de uma forma geral, até pelas mensagens que chegavam às vezes até pela própria mídia em relação a essa queda, né? Essa analogia que você faz do foguete é perfeita, porque assim, em nenhum momento o foguete mudou sua trajetória para pousar. Ele simplesmente desacelerou, ficou numa altitude muito elevada para os padrões de qualquer crise, né, sanitária no mundo, e nunca baixou, e depois voltou a subir. Quer dizer, é importante a gente olhar para trás para saber também no que a gente errou e o que não repetir mais no erro em relação justamente às medidas não farmacológicas de combate à Covid-19, Isaac. Exatamente, e isso aí é uma coisa que a gente vê ao redor do mundo. A gente viu, por exemplo, o
vamos pegar o exemplo do Reino Unido. O que aconteceu com eles? Na primeira onda, tentaram deixar a doença sozinha, tentaram apostar em alguma, talvez, imunidade comunitária, perceberam que não ia dar certo, fizeram um lockdown, teve que ficar esse lockdown. Esse lockdown começou em 23 de março e ele foi indo, né, até julho, para eles liberarem as restrições, porque eles deixaram a doença chegar num nível absurdo, mas pelo menos conseguiram cair. Aí depois de julho começou a subir o foguete, né? Ele chegou a quase pousar, mas eles deixaram ele subir, julho, agosto, e não fizeram nada, setembro, nada, setembro virou exponencial, não fizeram nada, foram fazer o novo lockdown só dia 31 de outubro, quando estava já nesse nível. O que eles conseguiram, inclusive, fazer com isso? Deixaram a transmissão ficar descontrolada, criaram, inclusive, uma nova variante, né? Porque a variante surge justamente da transmissão descontrolada, né? Ela não é uma causa, ela não causa nada, ela é consequência dessa transmissão descontrolada. Aí criaram essa nova variante, subiram, fizeram um novo lockdown, tentaram abrir para o Natal, voltou a crescer lá em cima, fizeram o erro que a gente está fazendo agora, flexibilizar lá com o foguete ainda lá em cima, não deu certo, fecharam no dia 4 de janeiro, e agora eles estão começando a flexibilizar bem devagarinho, com muita calma, né, com os níveis lá embaixo, ou seja, eles pelo menos assim, erraram, deram uma corrigida, erraram de novo outro erro, tentaram dar uma corrigida, mas dá para ver, analisando inclusive a curva deles, dá para ver uma tentativa de aprendizado. Aqui, eu já não consigo enxergar isso, por exemplo, eu não consigo enxergar esse aprendizado com erros. Na verdade, aqui é um debate eterno, né, a gente fica debatendo enquanto o vírus fica solto, transmitindo, contaminando as pessoas e praticamente sem... Né, eu noto, por exemplo, que a queda na transmissão, quando acontece, muitas vezes ela se dá, às vezes até sem decreto, ela se dá num formato que a gente chama de isolamento endógeno, que é de dentro para fora. Ou seja, as pessoas percebem que a doença começa a chegar perto, começa, meu tio tá ruim, minha mãe tá ruim, o vizinho faleceu, a gente começa a perceber a doença chegando perto e a própria pessoa reduz a sua mobilidade de uma forma natural, assim, sem necessariamente alguém trancar ela em casa, ela mesma faz isso, daí ela reduz a mobilidade, começa a dar uma desacelerada, uma leve desacelerada, né, porque dá essa redução na mobilidade, e aí a gente, estamos bem, não estamos bem, porque isso aí a doença ainda está lá em cima, os profissionais ainda estão sofrendo, e a doença sobe, né, os profissionais estão sofrendo, e a gente ainda tem muitos óbitos, inclusive crise econômica. Né, se a gente faz isso, se o isolamento é endógeno, pode estar tudo aberto, o comércio, que as pessoas param de ir. Então, é horrível o resultado disso aí. Agora, você citou também a questão sazonal, né? Com a chegada do outono, é preciso que o sistema de saúde e que as autoridades tenham mais atenção ainda, já que esse é um período justamente que existe ali o crescimento das doenças respiratórias? Com certeza, total. Isso é um alerta que a gente vem dando desde o ano passado. A gente deu alerta primeiro em setembro para não deixar subir. Depois a gente deu o alerta em dezembro para não deixar explodir, né? Não deixar virar colapso. Agora a gente continua dando alerta que se a gente entrar outono e inverno com níveis altos, o que a doença faz? Ela se alimenta dela mesma, né? Os doentes geram doentes. Se eu fico doente, eu posso transmitir e a minha transmissão gera mais doentes, então doentes geram doentes, por isso é só exponencial, por isso esse crescimento. Então o que acontece? Se eu chegar com um nível alto de doentes, numa época que por si só o comportamento das pessoas já é mais propenso a gerar doentes, eu vou pegar um monte de doentes e dar para eles uma chance maior de eles gerarem outros novos doentes. Então a gente pode criar mais colapso ainda, a gente pode criar ainda mais fila de espera. Outra coisa que acontece, a mortalidade sobe muito quando isso acontece, inclusive por outras doenças, né? Por exemplo, imagina que chega lá no outono e inverno e a gente tem um hospital colapsado, uma emergência fechada, que é o que a gente vê, por exemplo, em Porto Alegre, já aconteceu aqui, agora as emergências algumas estão reabrindo, mas acho que não sei se estão todas reabertas. Aí chega uma pessoa com apendicite, que é uma coisa relativamente tranquila, né? Assim, se a pessoa ela sente aquela dor, ela vai, detecta, faz uma cirurgiazinha simples e, na grande maioria dos casos, né, na alta maioria dos casos, tudo tranquilo, tudo certo. Mas, se não tratar a apendicite e deixar ela suporar, a gente já sabe que isso causa uma sepse, né, e que leva muito provavelmente ao óbito. Então, a gente pode transformar uma coisa que era muito fácil de tratar
né, numa coisa que a gente, por um colapso, né, ter deixado ele chegar a um colapso em cima de um colapso, que é o colapso agora desse outono, a tua pergunta, começar a ter problemas com apendicite, com coisas assim relativamente comuns, que a gente nunca teria problema, por causa de não frear essa transmissão o quanto antes. A gente já vive, inclusive, esse problema, né? Na semana passada tivemos o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, com a tuberculose, que é uma doença tratável, mas que se é interrompido ali o tratamento, ela pode causar consequências sérias, inclusive a própria morte. E a gente tem também, né, Isaac, a vacinação contra a gripe, que não se sabe o quanto que ela vai ficar comprometida, justamente por conta da questão do acesso das pessoas ao sistema público de saúde. Então, tudo isso é muito preocupante, por isso que as medidas aí de contenção, né, as não farmacológicas de combate à Covid, elas têm que estar na primeira ordem. Total. Isso aí que tu lembrou da gripe é muito importante, Glauco. O que acontece? A gente lá em março de 2020, a gente fez um isolamento desses endógenos, assim, nem teve decreto, nem que o isolamento no Brasil caiu, né, aumentou muito o isolamento, a mobilidade caiu muito. E aí o que acontece? Com essas medidas lá no começo, a gente praticamente eliminou gripe. A gente praticamente eliminou o vírus sincicial respiratório, que é uma coisa que acontece sempre no começo do ano. A gente conseguiu, né, com essas medidas que, mesmo assim, a Covid ainda teve onda, ainda teve platô, mas a gente conseguiu eliminar os outros vírus. Agora, a gente está com uma mobilidade muito maior, mesmo com decreto de restrição. Se a gente analisar os vírus, inclusive tem um painel da Fiocruz muito interessante, que é o Infogripe, né, que é só pesquisar no Google por Infogripe, vai achar lá o painel e mostra as síndromes respiratórias agudas graves e o painel viral que faz o acompanhamento dessas síndromes respiratórias. Tu olha lá influenza, para-influenza, vírus sincicial, tá tudo lá em cima. Ou seja, a gente vai ter a conjunção, né, da Covid com esses outros vírus que não estão conseguindo ser eliminados, que teve o rebote e voltou agora, e mais outono. Então, se a gente não entender que é um momento de nós pararmos, baixarmos a transmissão, a gente vai ter dias muito piores lá na frente. Imagina se a gente deixa a epidemia descontrolada e aparece mais uma variante com mais força de escape imune, por exemplo, que infecta quem já pegou a doença, por exemplo. Por deixar isso descontrolado. Possibilidade há, porque a gente está... É como se a gente estivesse dando a possibilidade para o vírus se replicar, né? Muito mais chance, se replica aí, vírus, contagia as pessoas. Cada vez que ele se replica, ele dá uma mudadinha, né? Uma dessas mudadinhas ele pode ser pior para ele, ou pode ser, né? Raramente acontece, ainda bem que é raro, mas acontece, a gente está vendo variantes de preocupação, que pode causar um problema ainda maior. Aí o que acontece? Foi a variante a causa, a gente ouviu isso muito, né? De que não, a variante foi uma consequência de uma transmissão descontrolada. Foi só, eu uso a analogia de que era uma fogueira gigante e a gente pegou e jogou um tonel de gasolina na fogueira. Foi isso que a gente fez, mas já tinha uma fogueira muito grande. Se a gente jogasse um tonel de gasolina no chão, não ia acontecer nada, né? Ia cair o tonel. Se a gente jogasse um tonel de gasolina numa fogueira, ia explodir. Foi o que aconteceu agora. Isaac, você cita o Infogripe, né, e um boletim que foi inclusive divulgado no final de semana mostra ali que desde 2020 as mortes por síndrome respiratória aguda grave chegaram a provavelmente 400 mil, porque existe ali um atraso ainda de notificação. Porcentagem disso, inclusive, ali deu negativo para a doença causada por vírus, mas a gente sabe que existem problemas, inclusive, na coleta desses testes. São testes diferentes que são aplicados conforme o lugar do Brasil. E quando a gente olha, na verdade, a referência do ano de 2019, que não se chegou a 5 mil mortes, né, por síndrome respiratória aguda grave, dá para perceber o tamanho da tragédia, porque provavelmente a gente vai chegar ainda nesse primeiro semestre com um número 100 vezes maior. Isso explicita um pouco o tamanho da crise, mas também um outro ponto que é a subnotificação dos casos de Covid-19 no Brasil, Isaac. Totalmente. E essa subnotificação de óbitos que tu bem disseste, ela acontece, e a gente, inclusive, fez uns estudos na Rede Análise Covid, o professor Miguel Buelta fez um estudo em novembro. Agora ele está atualizando, e ele sempre chega nesse valor de 38%, 40% de óbitos
que não conseguem ter a confirmação de Covid porque fica fora da janela de teste, né? É difícil de dar o diagnóstico, acontece, a pessoa às vezes fica muito tempo internada, né? E não consegue mais ter testes no final ali da internação, quando vira o óbito, e acaba sendo uma síndrome respiratória aguda grave não identificada. E aí, quando a gente analisa, a gente vê que mais de 100 mil óbitos nessa condição, né? E aí a gente imagina, tá, pode ser gripe, pode ser pneumonia, pode ser alguma outra coisa? Pode, mas mesmo se a gente pegar o histórico dos outros anos, né, desses óbitos, e aplicar isso e fizer um crescimento, né, estimar um crescimento padrão de um ano para o outro, a gente percebe que, nossa, que a gente dissesse, foram 5 mil óbitos por SRAG. Mesmo que agora, quem diagnostica talvez esteja um pouco mais sensível, né, e diagnostique hoje como SRAG, como síndrome respiratória aguda grave, uma coisa que não seria diagnosticada como SRAG, sei lá, em 2019, por exemplo, mesmo a gente tirando esses óbitos que deram uma caída em 2020, ainda fica nesse índice. O Infogripe, o pessoal Léo Bastos e Marcelo Gomes fizeram lá esse estudo e deu esses 410, 415 mil óbitos. Quando o professor Miguel fez esse estudo de outra forma, deu 410 mil óbitos. Eles chegaram praticamente no mesmo valor, com métodos bem diferentes de cálculo, mostrando que é mais ou menos isso aí mesmo. Então, existe essa subnotificação de óbitos, e se existe uma subnotificação de óbitos, que é num ambiente hospitalar muito mais controlado, a gente imagina o que deve ser a subnotificação de casos. Quantas pessoas, né, estão com o vírus, não estão testadas, não vão para o sistema de saúde. E, inclusive, uma coisa importante de lembrar nesse quesito de subnotificação é que se a pessoa, por exemplo, cansa, entre aspas, sabe aquela coisa assim, cansei da pandemia, cansei da doença, e ela tem um sintoma, uma tosse, uma coisa assim, e ela, eu não acho que não é por algum motivo, a pessoa deixa de procurar o teste, deixa de cuidar, e ela ela continua frequentando os locais, continua fazendo outras coisas, infectada, transmitindo, e ela só para de ir nesses locais ou fazer isso se é impossibilitada por um decreto, né? Porque ela não toma mais nenhuma atitude de prevenção, entendeu? Então, por isso, né, juntando a subnotificação com a fala de antes, a gente percebe a necessidade de uma medida não farmacológica tão forte, né, hoje. Porque a gente... imagina se eu sou uma pessoa que... não tô mais nem aí com isso aí, cansei dessa epidemia, cansei de ficar em casa, e saio e não tô mais nem aí, e eu tenho essa permissão para isso, eu posso fazer isso, eu vou transmitir para outras pessoas, e a maioria desses casos, por não procurarem testagem, porque a gente testa de forma reativa, a gente reage à doença, né? Se uma pessoa doente chega no posto, chega na testagem, ela é testada. Não há uma vigilância que vai na casa das pessoas testar elas de forma proativa, né? A gente testa de forma reativa. Então, a doença, normalmente, ela reage. O que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, e provavelmente em outros locais, caso haja colapso, tomara que não, a gente vai ver, é que às vezes os hospitais começam a crescer os casos antes do caso efetivamente ser notificado. Porque a gente começa a ver aquele crescimento dos hospitais e a doença, como ela é reativa, o pessoal não estava mais buscando testes, os testes começam a ser buscados só depois que está uma exacerbação de pessoas com sintomas, então os casos crescem depois das internações no número oficial, o que é totalmente errado, porque os casos é que geram as internações. Então, eu estou te explicando tudo isso para te ver o quanto a subnotificação atrapalha, né, o quanto a transmissão alta atrapalha o controle, o combate, né? A gente começa a ficar cego e começa a cuidar para não cair em armadilhas de dados, de crescimentos atrasados, de atraso, de subnotificação, de achar que a situação está de uma maneira, mas na verdade ela está muito pior, porque a gente começa a ficar cego, né, nos dados oficiais a partir de vários colapsos sendo seguidos um atrás do outro. E, infelizmente, o Brasil não adotou uma estratégia ampla de rastreamento e testagem em massa, né, Isaac? O que também ajuda a explicar o cenário atual. Ele não adotou. É incrível isso aí, porque... e outra coisa, se deixar chegar a níveis absurdos e altíssimos como agora, fica quase praticamente impossível. Como é que a gente vai rastrear casos e contatos de 100 mil novas pessoas por dia no Brasil, né? Que nem 90, 100 mil novos casos por dia, como é que nós vamos rastrear eles e mais os contatos deles?
vira uma tarefa hercúlea, uma tarefa absurda. Então, isso é a importância de fazer aquela queda sustentada. Quando a gente tiver poucos casos, a gente pode acionar as equipes de vigilância para fazer esse rastreio, né? Então, mesmo que a gente, decidimos que vamos fazer o melhor rastreio possível, mesmo assim a gente precisa primeiro baixar a transmissão. Tá certo, Isaac, queria agradecer demais sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, sempre bom ouvir aí as suas análises, as suas explicações. Até a próxima. Valeu, Glauco, eu que agradeço a oportunidade e estamos aí, só quando precisar, né, estamos à disposição, é só chamar a gente. Abraço. A gente chama, abraço. Conversamos aqui com o coordenador na Rede Análise Covid-19 Cientista de Dados, Isaac Schwartzhaupt. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.